Isso é pura tolice. Eu estou sentado diante de vocês. Vocês pensam que eu sou um selvagem? E eu vivi sem a interferência dos meus pais. Sim, houve muito transtorno para eles. E haverá muitos transtornos para vocês também, mas vale a pena. A face original da criança é tão valiosa de qualquer transtorno vale a pena. Ela tem um valor inestimável. E qualquer coisa que você tenha que pagar por ela ainda será barato. Você a está obtendo sem pagar coisa alguma. E que alegria no dia em que você percebe a sua criança com a face original intacta, com a mesma beleza que ela havia trazido ao mundo, a mesma inocência, a mesma luminosidade, a mesma felicidade, a mesma alegria, a mesma vivacidade. O que mais você pode esperar? Você não pode dar coisa alguma à criança, você pode apenas tirar. Se você realmente quer dar um presente à criança, este é o único presente possível. Não interfira. Assuma o risco e deixe que a criança penetre no desconhecido no mundo, que existem mapas. É difícil, um grande medo se apodera dos pais. Quem sabe o que vai acontecer à criança? A partir desse medo, eles começam a mudar um determinado padrão de vida para a criança. A partir desse medo, eles começam a conduzi-la para um determinado caminho, para um determinado objetivo, mas eles não sabem que por causa de seu medo estão matando a criança. Ela nunca será feliz e ela nunca lhe será grata. Ela sempre carregará um ressentimento contra você. Sigmund Freud teve um grande insight sobre esse assunto. Ele diz: todas as culturas respeitam o pai. Sobre a Terra não existe nem jamais existiu uma cultura que não tenha propagado a ideia de que o pai deve ser respeitado. Sigmund Freud diz: esse respeito pelo pai surge porque quando alguma vez na pré-história o pai ter sido morto por filhos que tentaram apenas impedir que ele os aleijasse. Essa é uma ideia estranha, mas muito significativa. Ele está dizendo que o respeito pelo pai está sendo dado a partir de um sentimento de culpa, e essa culpa tem sido carregada por milhares de anos. Em algum lugar, esse não é um fato histórico, mas um mito cheio de significado. Jovens devem ter assassinado o próprio pai, e naturalmente se arrependeram, porque afinal ele era o pai deles, mas ele o estava dirigindo por caminhos que não lhes traziam felicidade. Eles o mataram, mas depois se arrependeram, e então eles começaram a cultivar os espíritos dos antepassados, dos pais, dos avós, por puro medo, porque os fantasmas de todos eles poderiam se vingar. E então, muito lentamente, o respeito para com os mais velhos tornou-se um costume. Mas por quê? Eu gostaria que vocês tivessem respeito pelas crianças. As crianças merecem todo o respeito que você for capaz de dar, porque elas são tão frescas, tão inocentes, tão próximas da divindade. Está na hora de respeitá-las e não de forçá-las a respeitar todos os tipos de corruptos, astutos, trapaceiros, cheios de merda, simplesmente porque são velhos. Eu gostaria de inverter a coisa toda. Respeito para com as crianças porque elas são mais próximas da fonte, você está distante. Elas ainda são originais, você já é uma cópia carbono. E você é capaz de entender o que pode ocorrer se você tiver respeitado pelas crianças? E respeito? Através do amor e do respeito você pode protegê-las, evitando que tomem caminhos errados, não por medo, mas a partir de seu próprio amor e respeito. Meu avô. Eu era capaz de dizer uma mentira para o meu avô, porque ele me respeitava muito. Quando a família inteira ficava contra mim, eu podia pelo menos contar com o velho. Ele não se importava com todas as provas que haviam contra mim. Ele dizia: não me interessa o que ele fez. Se ele fez isso deve estar certo. Eu o conheço, ele é incapaz de fazer algo errado. E quando ele estava ao meu lado, é claro que a família inteira tinha que recuar. Eu lhe contava a coisa toda e ele dizia: não há necessidade de se preocupar. Faça tudo aquilo que achar certo, porque quem mais pode decidir? Na sua situação, em seu lugar, só você pode decidir. Faça tudo aquilo que achar certo.
E lembre-se sempre que eu estou aqui para apoiá-lo, porque eu não apenas amo você, eu também o respeito. O seu respeito por mim foi o maior tesouro que eu poderia ter recebido. Quando ele estava para morrer, eu me encontrava a 120 quilômetros de distância. Ele mandou-me dizer que eu deveria vir imediatamente porque não lhe restava muito tempo. Eu fui rapidamente, em 2 horas eu estava lá. Foi como se ele estivesse apenas esperando por mim. Ele abriu os olhos e disse: eu estava apenas tentando continuar a respirar, para que você pudesse chegar até mim. Eu quero dizer apenas uma coisa: eu não estarei mais aqui para apoiar você, e você precisará de apoio. Mas lembre-se, onde quer que eu esteja, o meu amor e o meu respeito estarão com você. Não tenha medo de ninguém, não tenha medo do mundo. Respeite as crianças, torne-as destemidas. Mas se você mesmo está cheio de medo, como você pode deixá-las sem medo? Não as force a ter respeito por você, porque você é seu paizinho, sua mãezinha, isso e aquilo. Mude esta atitude e veja que grande transformação o respeito pode trazer às suas crianças. Elas ouvirão você mais atentamente se você as respeitar. Elas tentarão compreender você e sua mente com mais atenção, se você as respeitar. É a consequência natural. E de maneira alguma você está impondo qualquer coisa. E assim, se, pelo entendimento, elas sentirem que você está certo, elas não perderão sua face original por seguirem o caminho que você indicou. A face original não é perdida por se seguir determinado caminho. Ela é perdida porque as crianças são forçadas contra a própria vontade. Amor e respeito podem, suavemente, ajudá-la a serem mais compreensivas para o mundo. Podem ajudá-las a serem mais alertas, conscientes, cuidadosas, porque a vida é preciosa, é uma dádiva da existência. Não deveríamos desperdiçá-la, e no momento da nossa morte, deveríamos poder dizer que estamos deixando o mundo melhor, mais lindo, mais gracioso. Mas isso só é possível se deixarmos esse mundo com nossa face original, a mesma face que viemos até ele. The Rajneesh Bible, volume 5, seção 6, 5 de março de 1985.